Bom dia a todos, meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo védico, também psicanalista. Hoje vou falar mais um vídeo da série Lagnesha. Hoje, ascendente Virgem, Lagnesha e Mercúrio. Lagna pela astrologia védica, ascendente. Lagnesha é o planeta que rege o ascendente. Qual é o planeta que rege o ascendente Virgem? É Mercúrio. Qual é o planeta que rege o ascendente em Peixes? É Júpiter. Por quê? Júpiter rege o signo de Peixe e Mercúrio rege o signo de Virgem. Hoje vou falar sobre o ascendente em Virgem, naturalmente, Lagnesha em Mercúrio. Lembrando que o Lagnesha, ele é um dos direcionadores da vida. Ele é um dos focos. A casa, o signo e os planetas em conjunção com o seu Lagnesha será de grande importância para você analisar um direcionamento ou um foco da sua vida. Lembrando que a astrologia ela é equação de diversos vetores com sentidos e forças diferentes. O astrólogo tem um grande trabalho em fazer esse trabalho de equacionar esses diversos vetores. Então eu estou dando para vocês um dos vetores de direcionador e foco na vida é o Lagnesha. Lagna, o ascendente, somos nós, nosso corpo e tudo mais, aquela coisa toda. Se o planeta regente do ascendente está em algum lugar, ele está representando você. Não é isso? Ele é um representante de você. Lembre-se disso. Então, dito isto, saber. Outra coisa, os signos, eles são divididos em três, os 12 signos são divididos em 3 grupos. Os signos chamados de móveis, tá? Ou cardinais. São signos de mobilidade e ação. Tá? Mobilidade e ação. Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. O segundo grupo são os signos fixos. São aqueles signos de estabilização, desenvolvimento e fixidez. Tá? São signos de meio de estação. Né? Podem perceber isso. Claro, pensando no hemisfério norte, mas também no hemisfério sul também. Tá? Também acabam sendo o meio de estação, mas são estações diferentes. Mas pelo hemisfério norte, pelo zodíaco tropical, você vai ver isso. Tá? Mas só uma curiosidade. Mas vamos lá. Então nós temos os signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E temos os signos duplos, ou signos mutáveis. Vocês devem conhecer como mutáveis, mas é a mesma coisa. Bem, os signos mutáveis. Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Tá? São os signos de adaptação e ajuste. A gente pode pensar assim. E são signos duplos, né? Pluralidade também. Bem, então isso é importante porque se vocês têm o Lagnesha num signo fixo, isso é um indicador que o foco, né, ou um direcionador da sua vida estará presente essa modalidade de fixidez, de desenvolvimento, estabilização. Às vezes um casamento, às vezes uma faculdade, né? Às vezes pouquíssimos trabalhos, mas sempre no sentido de estabilizar, sempre essa ideia de buscar sempre um desenvolvimento, estabilização e fixidez, sabe? Mesmo os grupos de amigos, aquelas coisas todas, tá? Claro que só isso não dá, mas é um vetor de interpretação, tá? Mas é importante. Então fiquem atentos a isso, tá? E claro, os planetas também que estão em conjunção ao Sol Lagnesha, a casa e assim por diante. Vamos lá. Outra coisa. 2 convites que eu faço a vocês. Para vocês acompanharem os meus vídeos, lembrem-se, eu tenho um tutorial do mapa. Está nos destaques do meu perfil do Instagram. Meu perfil do Instagram, @Levi com Y. Levi C. Davi, tá? Davi tem um D mudo no final e Levi tem um Y. Levi C. Davi. Então, eu mostro ali passo a passo, tutorial do mapa, para vocês configurarem no astro.com de graça, configurarem lá, colocarem lá o sistema de casas, signos inteiros, é o sistema de casas utilizado pela astrologia védica, astrologia helenística e astrologia medieval.
tá? Então ela não foi inventada anteontem ali no fundo do quintal do amiguinho, não, tá? Facilita a vida de vocês, tá? Eu não gosto de utilizar o sistema Plácidos, que vocês devem estar acostumados, aqui no Brasil principalmente. Aquele sistema de casas que uma casa é muito maior que a outra, signos interceptados, enfim. O astrólogo até mostrar para o cliente, explicar para ele signos interceptados, já acabou a sessão. Bem, mas cada um utiliza o que quer. O meu convite a vocês, para vocês me acompanharem aqui, é utilizarem um sistema de casas signos inteiros. São 12 casas de mesmo tamanho, 12 signos, 12 casas. Casa a casa, um signo. Simples assim, todas de mesmo tamanho. Ascendente Virgem, casa 2 é Libra, casa 3 é Escorpião, casa 12 é Leão e acabou. Tudo que você tiver em Escorpião no teu mapa é casa 3 para os ascendentes em Virgem. Tudo que tiver em Libra é casa 2. Tudo que tiver em Leão lá, mas é 29 graus de Leão, 29 e 50 minutos, não importa. Não, mas não importa, é a casa 12 para os ascendentes em Virgem, tá? Então, todas as casas de mesmo tamanho, vocês vão ver. Olha o que eu estou falando. Experimentem. Vocês vão perceber a diferença. Vai facilitar a vida de vocês. O outro convite é utilizar o zodíaco sideral. Diferente do Brasil, que utiliza o zodíaco tropical, o zodíaco sideral ele é utilizado por 99% dos maiores astrólogos da Índia. O resultado do mapa de vocês vai ser diferente. Vocês não vão ter, provavelmente vai ter o mesmo signo ascendente, vai ter outro signo. Quer dizer, utiliza os mesmos signos, mas ele vai estar numa posição diferente. Provavelmente o signo do teu Sol deve ser um signo anterior ao que você está acostumado, tá? E todos os outros planetas também, assim. O que eu quero dizer para vocês que é um outro panorama, tá? É você olhar a mesma coisa por um outro viés. Olhou o Cristo Redentor agora, você olha as costas do Cristo Redentor. Fez uma trilha. Caramba, eu nunca tinha visto o Cristo por esse ângulo. É isso. É o mesmo Cristo. É você. Mesmo Cristo Redentor. É você. Mas você com a astrologia védica, né, e utilizando o zodíaco sideral, eu convido a vocês a olharem por um outro panorama. Então deixa de lado aquele mapa que vocês estão acostumados, por enquanto, para acompanhar os meus vídeos e estejam com eles aqui. Ó. Lembre-se disso. Tá? É com esse mapa que vocês vão saber qual é o Lagnesha, qual é não sei o que, aquela coisa toda. Tá? Bem, eu tenho no vídeo anterior, eu explico com detalhes, tá? Que eu fiz o Lagnesha ao Sol para os ascendentes em Leão. Então eu vou deixar nos destaques para vocês acessarem, porque lá eu explico a diferença do zodíaco tropical, zodíaco sideral. Eu tenho um vídeo no meu canal também só sobre isso. Então, para não ficar com um vídeo muito longo, eu vou deixar para vocês o link, tá? Para vocês darem uma olhada. Mas eu peço que vocês utilizem o zodíaco sideral, tá? Na configuração do mapa de vocês. Bem, vamos lá. É isso. Bem, primeiro, ascendente em Virgem. Bem, signo de Virgem. Virgem, ele é um signo que fala sobre a purificação. Olha só, tá com uma sombra aqui. É um signo que fala sobre purificação, fala sobre minúcia, detalhes, fala sobre sistematização. Ele é bastante analítico, né? Então ele tem um caráter separativo. Ele pega algo num detalhe e ele separa, ele faz esse processo de análise. Porque é importante que alguém faça esse trabalho, digamos assim, né? Vamos pensar cada signo com o seu trabalho específico. Então, Virgem, ele precisa purificar, ele precisa analisar e criar uma rotina. Virgem é aquele que ele tem um compromisso com o pragmatismo. E o ajuste é permanente. Lembre-se que ele é um signo mutável. Então, ele está a toda hora fazendo um reajuste de aperfeiçoamento. Então, o Virgem, ele é o signo do aperfeiçoamento.
Então, vamos lá, vem comigo aqui. Logo depois de Leão, aonde Leão ele é o signo onde você conseguiu, ele representa esse brilho, é o palco da vida. O problema é que se ficar apenas no palco da vida, a chance da vaidade e a chance de um em si mesmo, de um escafandrismo, né, vaidoso de Leão é muito grande, né? Olhem para mim, reconhecimento, aquela coisa toda, beleza. É um momento importante de você falar assim, cara, é o meu palco, é o meu brilho, beleza, em Leão, né? A casa onde Leão estiver no teu mapa, né? No caso, para os ascendentes em Virgem, é a casa 12, né, Leão? Mas vamos lá. E Virgem vem para dar um pragmatismo, para fazer funcionar e colocar isso que foi descoberto em Leão no dia a dia. Ele vai podar os excessos, porque Leão ele tem uma força muito grande, porque ele é fixo. Todos os signos fixos, eles têm uma força muito grande do seu elemento. Então, o fogo é um fogo fixo, é um fogo, né? Assim como o escorpião, ele é uma água fixa. Então, há uma potência muito grande desse fogo. Então, é interessante, a astrologia é muito sábia, né? O signo de Virgem, ele vem exatamente em seguida para trazer, para podar, para ver o que é excesso e o que não é, e o que serve. Mas o importante é o que serve, mas a gente só vai saber o que serve servindo ao outro, né? Mas cotidianamente, utilizando isso de forma cotidiana. Por isso que Virgem ele é um signo de terra. É esse pragmatismo. Então ele tem uma função analítica muito grande dos detalhes, daquilo que minucioso. Por isso que o signo de Virgem ele tem que ser crítico. Tá? Ele tem que ser crítico. Bem, a gente percebe que, claro que ele não pode ficar em si mesmo, ele não é o resultado final, Virgem. Quando a gente chega em Libra, é o momento da sofisticação. O funcionamento do dia a dia, pragmatista, Virgem. Agora, a sofisticação é Libra. A sofisticação do intelecto, a sofisticação, lembra? Intelecto, ar. Libra, signo de ar. A sofisticação é Libra, regido por Vênus, a deusa da beleza, do bom gosto. O refinamento é Libra. Libra, grandes decoradores. Entendeu? Então vocês entendem como é que é preciso avançar. E aí Libra é um entendimento de fato da relação com o outro, enquanto alteridade. É o signo da relação. Entenda? Leão não é da relação. Leão é paixão objetal. Então, é servindo, signo de Virgem, e aí você começa a preparar a sua relação de fato com o entendimento do que o outro. É bacana a gente entender uma coisa, a racionalidade em Virgem é muito forte, né? E é uma racionalidade muito pragmática. Se em Leão a gente encontra a paixão, lembre-se, casamento, Libra. A ordem, digamos assim, que a astrologia convida a gente a pensar, é que primeiro você sente o frio na barriga por alguém. Primeiro é aquela coisa, aquele estado de paixão. E é importante que passe por isso. Depois você vem Virgem, que vai dizer, bem, ok, senti esse frio na barriga, essa coisa por essa mulher. Mas não necessariamente ela vai servir para casar, Libra. Então você tem Leão, a paixão, o fogo, aquela coisa toda, vem Virgem e depois Libra, o casamento.
Olha que interessante. Então, antes de chegar no casamento, você passa por uma racionalização. Mas o interessante, volto a dizer, não é começar pela racionalização. Não. Você só vai racionalizar aquela pessoa que vai servir para você casar depois de ter passado pela paixão, pelo fogo do leão. Então, se não passou pelo fogo, é amiguinha, amiguinho e que não tem nada. Tá tudo certo. Mas nem todo mundo que você sentiu aquele frio na barriga, aquela coisa toda, necessariamente você vai chegar no casamento. Mas o interessante é que Virgem é o signo que aparece ali entre a paixão de Leão e o casamento, o encontro com o outro, em Libra. Então Virgem é muito importante. Virgem está intimamente ligado com a saúde também. Identificar, ele nos ensina a identificar critérios para o que a gente vai comer, o que é bom, o que não é, a rotina da nossa atividade física, a rotina da nossa prática espiritual, a rotina da nossa vida, a nossa vida de trabalho. Então o Virgem, ele é... Todos os signos eles têm uma importância, né? É preciso a gente compreender isso. Então, o sujeito que tem um ascendente em Virgem, ele já, de cara, ele precisa entender que a gente pode ver, por exemplo, o ascendente como o nosso veículo da nossa vida, né? Vocês sabem que para achar o ascendente é preciso algo muito específico seu, a hora exata do seu nascimento, o local exato, o município. Olha só, para você saber o teu ascendente, então você vê como é que é muito singular o ascendente. O ascendente muda a cada 2 horas. Se você errou ali, a horazinha de nascimento, é porque mamãe falou que era uma coisa, que já mudou. A cada 2 horas, olha só. O Sol a cada 1 mês. Olha só, o Sol a cada 1 mês. O ascendente a cada 2 horas. Então o ascendente ele é muito importante. Então vamos dizer que o ascendente seja um pouco esse veículo da sua vida, que você vai utilizar, a Virgem 2.0, 16 válvulas. Então vocês entendem como é que é essa relação da minúcia, do critério, né? Está muito presente, precisa estar presente na sua vida, em qualquer coisa. É o ritmo da sua vida, vamos dizer assim. Vamos lá. Mercúrio. Mercúrio é o psicopompo. Hermes, ele foi designado por Hades, seu tio, né? Hermes, filho de Zeus. E Hades, o deus do mundo dos mortos. Hades disse a ele: menino, você vai fazer o seguinte para mim. Eu quero que você conduza psicopompo, psique, alma, pompos, o condutor, tá? Psicopompo. Eu quero que você conduza os homens que morreram, as almas, para Hades, para aqui, para o meu reino. Então Mercúrio, ele tem uma relação de fazer sempre uma ligação entre 2 mundos. Mercúrio, ele é o planeta que é o tradutor. Ele é o tradutor. É aquele que consegue, lembrando que a psicanálise, a cura pela palavra, vamos dizer assim, o consciente, o inconsciente, esses universos todos, e a fala, Mercúrio, está presente exatamente aonde? Na clínica. Mercúrio é aquele que vai conseguir fazer essa conexão. Ele leva os homens do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ele que está conectado a alguma... Ele consegue pegar algo muito difícil, complexo, e transformar aquilo em algo operacional mais fácil. Ele traduz, ele sabe 2 idiomas, e ele com esses 2 idiomas ele consegue fazer de tal maneira que você compreenda. Então Mercúrio, ele é metade homem, metade Deus, ele tem aquela asinha
né, falando dessa relação dele divina, mas ao mesmo tempo homem. Numa conversa com Zeus uma vez ele disse, mas é isso, eu conto meias verdades. Por isso que, vamos falar daqui a pouco, o Mercúrio debilitado em peixe pode ser um grandíssimo mentiroso de uma figa, tá? Porque o Mercúrio pode trazer isso, tá? É interessante que o mito fala, né? Por que você me enganou? Por que você não falou a verdade? Zeus, o pai, fala para Hermes. Ele, mas eu não sou Deus não, eu sou meio Deus, eu tô resumindo aqui falando. Então Mercúrio ele tá ligado, ele é um grande patrono dos comerciantes, ele é rápido, ele é ligeiro, e lembre-se que Mercúrio se exalta em Virgem e se debilita em Peixes, porque a lógica de Peixes não é a lógica material terrena, não. Peixes ele vai dizer, amiga, eu tô sentindo uma coisa estranha, eu acho que não é pra gente sair. Aí a amiga virginiana fala assim, por favor, baseado em quê? Onde é que tá escrito isso? Você leu em algum lugar? Você fez algum experimento? Não, eu tô sentindo, é o universo. Nada contra. É para vocês verem como é que Virgem e Peixes, eles são completamente opostos nesse sentido. Então Peixes, ele não está ligado com uma lógica aonde Mercúrio pede. Mercúrio, ele se exalta em Virgem porque ele escolheu Virgem, é onde ele se sente melhor, que é a operacionalidade, que as coisas têm clareza. Tem que ter clareza, tem que ter lógica. E Peixes está num outro universo, transcendente, inspiração. Eu não estou dizendo que não exista isso, mas que para o signo de Virgem isso é uma loucura. É totalmente descabido. Então Mercúrio fica muito mal em Peixes, não fica bem, não tá legal, sabe? Ele tá na casa de Peixe e fala, porra, ai meu Deus do céu, o que você tá falando, sabe? Esse cara não fala nada com nada, tudo é sente, intui, pensa, e energias e não sei o quê. É uma outra... Volto a dizer, são 12 signos, eles não são os únicos, né? Mas vocês entenderem como é que Mercúrio, ele não só rege Virgem, como ele se exalta em Virgem. Então Mercúrio é altamente pragmático, é altamente operacional. Né? Aliás, para ser um tradutor, você tem que ter muita praticidade, né? Você tem que encontrar uma maneira de transmitir aquilo ali, decodificar tudo aquelas informações. Então, Mercúrio, ele tem essa... Então, quando Mercúrio, o Lagnesh de vocês, está no ascendente em Virgem, ele está muito forte, né? Primeiro que ele tem... Bem, tá dando sombra, mas tudo bem. Primeiro que Mercúrio, ele tem uma força direcional ali. Ele dá um entendimento... Lembrando que, só um detalhe aqui, todas as casas, elas têm... para a gente entender o significado dessas casas, existem planetas que ajudam a gente a entender um pouco melhor aquela casa, tá? Mercúrio ajuda a gente a entender o ascendente, porque o ascendente ele também fala sobre a mente, sobre a nossa capacidade articular. Então ele tem uma relação também, ele tem uma força ali, né? Ao mesmo tempo que o Sol também tem uma força direcional muito grande no ascendente, tá? Mas enfim, de qualquer maneira são casas angulares. As casas angulares são as casas mais fortes, são as casas que, ou seja, o planeta regente, o teu Lagnesh em alguma casa angular, ela tem por si só uma força, né? Muitas vezes são pessoas que podem ter um certo destaque social, tá? Podem ter, tem outros fatores, mas o Mercúrio exaltado na casa 1, no teu ascendente, isso dá uma capacidade interessante em relação, por exemplo, à vida pública do sujeito. Eu vou dizer por quê.
lembrando que Gêmeos ocupa, para os ascendentes em Virgem, ocupa a casa 10. E Mercúrio, ele rege tanto Virgem, tanto quanto também Gêmeos. Então Mercúrio, ele é o representante da casa 1, Virgem, e é o representante da casa 10, para os ascendentes em Virgem. Então ele rege tanto Gêmeos, que está na casa 10, quanto Virgem, que está na casa 1. Então, os temas de casa 10, eles estarão sendo representados por Mercúrio e eles em exaltação na casa 1. Então pode falar sobre uma autonomia, um sujeito autônomo, né? Ou pelo menos a vida pública dele vai estar muito proeminente na vida dele, né? Quer dizer, porque casa 10 também é vida pública, casa 10 é governo, casa 10 é grandes empresas, casa 10 é status e tudo mais. Então, esses temas de casa 10 estarão exaltados ali em Virgem, Mercúrio exaltado em Virgem, na casa 1. Então, é um posicionamento bastante interessante, tá? Forte, muito bom. Ao contrário, na casa 7 em Peixes. Apesar de estar em ângulo, mas ele está debilitado. Né? Mercúrio em Peixes na casa 7. E aí a gente pode perceber que, dependendo de outros posicionamentos, mas a gente pode ter muitas mentiras. Que Mercúrio também tem um lado enganador, entendeu? De falsear meias verdades. Lembra disso? O mito fala disso também. Então, dentro do casamento, por exemplo, casa 7. Aí você vê que o representante, o regente da casa 10, lembra que Gêmeos está lá? Mercúrio é regente de Gêmeos também. Então o planeta regente, tanto da casa 1 Virgem, como da casa 10, ele está na 7, debilitado. Então às vezes pode ter uma relação difícil, por exemplo, às vezes uma autocentrado demais, né? Um casamento, às vezes um egoísmo enorme, por exemplo. Ou às vezes pode ter também vícios com relação ao trabalho. É você só pensar em você e só pensar no teu trabalho e isso trazer problemas para o teu relacionamento, por exemplo. Eu estou juntando aqui, dando alguns exemplos para vocês entenderem. A casa 7, ela é a casa do sexo também, tá? A casa 5, ela tem a ver com prazer, da astrologia védica, mas a casa 7 é a principal do sexo. Tá? É a principal. A casa 8 tem a ver com tabu, com coisas ocultas, a casa 12 também tem uma relação com sexo, a outra nada, tá tudo certo. Mas a casa 7 é a principal. Tá? A casa 7 ela vai falar também sobre negócios, tudo aquilo que acontece no tete-a-tete, em coisas, em acordos. Né? A casa 7 é a relação com o outro. Tá? Ela também tem a ver com sócios, tá? Tem a ver com casamento, tudo isso. E também tem a ver com vida pública, tá? Pela técnica Bhavat-Bhavan, a casa 7 ela é a 10ª casa a partir da 10ª casa. Então há uma troca de significados da casa 7 e a casa 10. A casa 10 ela é a principal como vida pública, a casa 10. Mas a casa 7 também tem a ver, tá? Também tem a ver, por conta desse detalhe. Essa é uma técnica que a gente pode compreender isso, tá? Então, vocês percebem que, apesar de ser angular, esse Mercúrio, ele é debilitado. Então isso pode trazer problemas no casamento, pode trazer problemas, dependendo da influência, de repente, do regente da 12, regente da 6 ou regente da 8, né? Olhando ou em conjunção ali do lado de Mercúrio, isso pode trazer problemas de pele, problemas respiratórios, pode trazer problemas também na parte uterina, também a casa 7 fala disso. E outros planetas em conjunção com esse Mercúrio, isso pode trazer alguns problemas, tá? Mas, enfim, eu estou dando um panorama para vocês aqui. É um panorama,
para vocês terem um pouco de ideia de que é complexo a leitura. Então é legal, importante ver o vídeo, acompanhar, mas buscar um astrólogo é muito mais completo, evidentemente, tá? É isso, gente, um abraço.